eu já comecei a gravar aqui a aula. E vai ser o seguinte, gente. A Samara pediu para eu não usar o slide dela quando eu estiver com vocês. Eu vou só tirar isso aqui. Ela pediu para eu não usar o slide dela quando eu estiver fazendo revisão com vocês e tal. Enfim. Então o que a gente vai fazer? Eu tive que montar aqui um estúdio para conseguir ficar com o slide desse lado. Aí aqui, essa tela em branco que vocês estão vendo é para eu conseguir escrever. E se vocês estiverem com o slide dela e puderem acompanhar, vai ficar mais fácil também pra gente conseguir revisar. Hoje eu só posso ir até as 5 horas. Então a gente vai fazer de tudo para conseguir ir o mais rápido possível. Eu acho que ela chegou a falar sobre dor e analgesia na sexta-feira passada. Vai constar na N1 dor e analgesia? Vamos lá, gente. Eu preciso hoje que vocês interajam comigo, porque a gente precisa ir um pouquinho rápido, senão eu não vou conseguir ajudar vocês. Tá? Dor e analgesia. Aula 9, slide 9. Bom, vou falar então, de qualquer forma, vou falar então. Eu acho que vou começar a falar depois, no fim, vai ser o último conteúdo pra gente revisar. E aí vocês me falam se ela começou a falar sobre ou não. Então tá. Então, tá bom, Bianca. Se ela falou sobre dor e analgesia com vocês, se ela já começou a falar sobre. Se ela deu a aula 9, que foi sobre dor e analgesia. Tá bom, eu vou fazer que nem eu tava fazendo, né? Vou começar a falar sobre, e aí vocês me falam. Vamos lá, então a gente vai começar, gente, a falar sobre os planos anestésicos. Eu vou fazer aquela associação que vocês tiveram dificuldade, eu vou fazer ela só no fim, para vocês conseguirem entender tudo num contexto, tá? Mas eu preciso que vocês interajam comigo, porque o cérebro de vocês precisa trabalhar um pouquinho. Então o que a gente vai fazer? Agora a gente vai falar... Meu Deus, não estou acostumada com esse negócio. Tá vendo? Aí um é muito grande, um é muito pequeno. Pronto. Planos anestésicos. Ok? A gente vai falar sobre planos anestésicos agora. E aí a gente precisa entender o conceito do plano anestésico. O conceito do plano anestésico, ele é o sinal, é um conjunto dos sinais fisiológicos que tem como objetivo a gente identificar em qual profundidade anestésica aquele paciente ele se encontra. Então, a partir de várias características fisiológicas, eu vou identificar se aquele paciente ele está muito anestesiado, se ele está pouco, se ele está superficial ou não, e a gente vai entender esses estágios. Então, o conceito a partir de um conjunto de sinais fisiológicos, eu conseguir avaliar em que grau de profundidade aquele paciente se encontra dentro de uma anestesia, ok? Então, é isso. Isso é o plano anestésico. E aí, a gente tem os tipos de anestesia, certo? Nós já falamos sobre dois tipos de anestesia. Hoje a gente vai falar também sobre a neurolepto. Mas eu quero que vocês me lembrem os tipos de anestesia que a gente já falou. Vamos, interação. Vocês vão ter que interagir e falar comigo. É isso. Vamos lá, a gente falou, gente, de MPA, a medicação pré-anestésica, anestesia local, né? Que dentro da anestesia local a gente tem anestesia loco-regional, a regional e por aí vai, a anestesia geral, exatamente. E a anestesia geral ela pode ser ativa ou volátil, né? A volátil seria inalatória. E aí, a gente, com isso, a gente entendendo os tipos de anestesia, a gente consegue avaliar se aquele paciente ele vai ter um plano anestésico ou não. Como assim? A gente
só consegue proporcionar um plano anestésico para um paciente na anestesia geral, porque ele vai estar em estado de narcose, ok? Entenderam? Ok? Entenderam? Então, vamos lá. A importância... Oh, perdão. Me perdi aqui nos slides. Então, a anestesia geral, né? Ela é a única que vai proporcionar um estado de narcose em que a gente vai realmente ter um paciente em plano anestésico, em estado anestésico. Ele vai estar anestesiado em plano. Aí, ok. A gente vai começar a falar sobre a importância de... A gente vai começar a falar sobre o porquê avaliar, como avaliar o plano anestésico. Por que a gente está falando sobre isso agora, mesmo que a gente ainda não tenha entrado no assunto de anestesia geral? Porque quando a gente for ver e avaliar aquele paciente, lá na anamnese, quando eu comecei a falar para vocês, a gente precisa ter considerações sobre aquele paciente que a gente está escolhendo anestesiar, né? Então, quando eu chego com um bulldog, eu tenho que saber, desde o procedimento mais básico até uma anestesia geral, eu preciso entender todas as particularidades daquele paciente. Então, eu preciso considerar tudo que pode fazer com que altere aquele plano anestésico e qual que é o plano que eu preciso chegar. Então, quando vocês começarem a entender quais são os tipos de plano, aí vocês vão conseguir ver exatamente assim o que eu tô querendo falar. Mas o importante é vocês entenderem que a gente precisa saber que o estado do paciente vai influenciar no plano anestésico que a gente vai colocar ele. O tipo de intervenção cirúrgica vai influenciar, porque se for uma cirurgia muito sangrenta, né, uma cirurgia com muita perda de sangue, a gente vai ter uma hipovolemia naquele paciente. Com isso, a gente vai chegar num plano anestésico muito mais rápido, porque vai ter um rebaixamento de consciência por falta de oxigenação. Então, a gente precisa ter tudo isso, sabe? A gente precisa entender tanto a cirurgia, quanto o estado daquele paciente, quanto a medicação. Então, a gente tem que juntar tudo. É por essa dificuldade que vocês estão tendo de juntar as coisas que a gente vai tentar resolver isso hoje, tá? Então, a gente precisa também entender que tem pacientes que eles são mais suscetíveis eles são mais sensíveis a certos tipos de droga. Por exemplo, os bovinos, eles são muito sensíveis à xilazina. A dose da xilazina num bovino é menor do que a dose num cachorro, às vezes. Então, a gente tem que entender todo esse tipo de situação para a gente conseguir administrar, né, escolher os melhores fármacos, escolher a melhor técnica anestésica para conseguir chegar num plano ideal, levando todos os fatores de risco em consideração. Então, é como se fosse a gente estivesse projetando alguma coisa. Tem todo um trabalho, uma base para a gente conseguir anestesiar aquele paciente. E aí, a gente também tem que avaliar, por exemplo, a espécie do animal. A gente tem que avaliar a personalidade daquele animal, se ele é um animal muito agressivo, se ele é um animal muito tranquilo. Aquilo que eu falei sobre a espécie do animal quando eu falei sobre o gato, que ele tem as aracnoides, né? A parte da cartilagem na frente da traqueia de proteção, aquele reflexo protetor. A gente tem que levar tudo isso em consideração pra conseguir colocar aquele animal em plano e conseguir anestesiar ele da melhor forma, tá? Então, só porque aquele animal tá tendo aquele espasmo de proteção, não necessariamente ele não está anestesiado. Aquilo, a gente tem que entender isso também, tá? Quais são os reflexos que a gente vai levar em consideração na hora de avaliar isso, e, enfim, tudo isso. E aí, o que a gente vai fazer? Aí, outra coisa, a gente também tem que avaliar. Vamos lá. A gente vai avaliar o espasmo das aritenoides, né? O espasmo laringotraqueal, que chama, que pega laringe, aritenoides, o início da traqueia. Então, isso é muito importante lembrar. Espasmo laringotraqueal. A gente avalia o espasmo laringotraqueal, porque se aquele paciente tiver com o espasmo laringotraqueal já cessado, quer dizer que ele está num plano muito intenso da anestesia. Então, a gente não pode deixar isso acontecer,
Porque tudo tem uma consequência. Ele não pode estar em plano intenso. Aquilo é um reflexo protetor. A gente não pode cessá-lo, tá? Então, a gente tem que respeitar também a fisiologia do animal, contanto que ela não nos atrapalhe e também não prejudique, né, a saúde ou o estado daquele paciente. Outro reflexo que a gente também vai avaliar. A gente vai avaliar a pupila daquele paciente. Ele pode ter uma midríase, né? Aquela pupila ficar extremamente dilatada. Uma miose, eu ia falar meiose, ó, já ia falar de divisão celular. Uma miose, né? Que é o quê? Que é quando aquela pupila, ela já começa a contrair. Então, eu não tenho mais uma dilatação, eu já tenho uma contração. Midríase é a dilatação pupilar, miose, tô querendo falar meiose. A miose já é a contração pupilar. E a gente tem a pupila concêntrica, que é aquela pupila realmente... E a gente tem a pupila normal. E aí, com isso, vamos lá. Isso aqui é uma coisa que vocês vão precisar entender. E eu vou ter que explicar aqui pra vocês com calma. Essa parte da pupila é muito, muito importante que vocês entendam. Eu vou desenhar e vocês vão ver que eu sou péssima na hora de desenhar. Mas, cada paciente, a gente tem vários tipos de paciente, várias espécies. Então, a gente tem que levar em consideração o tipo também de pupila daquele paciente. Então, aqui eu tenho um olho. Isso é um olho, um globo ocular, tá? São 3 globos oculares. Eu tenho aquele olho... Gente, eu sou muito ruim, eu vou tentar. Eu tenho aquele olho normal, aquele olho que a gente já conhece e tal, normalzinho. A gente tem aquele que é mais... Não sei explicar, mas ele é mais estreito, né? A parte da pupila é mais estreita, a íris é mais estreita. E a gente tem o que é assim. A gente tem 3 tipos de olhos. Então, a gente tem que entender que um olho vai dilatar de uma forma diferente, o outro ele vai contrair de uma forma diferente, e a gente tem que entender a anatomia daquela espécie que a gente está trabalhando naquele momento. Entendeu? Porque já pensou sei lá, a gente chega um ruminante, um pequeno ruminante, meu Deus, deixa eu pensar, um que tem um bode. Um bode tem, eu não lembro qual que é, eu acho que é o longitudinal. Ó, esse aqui chama concêntrico. Esse aqui chama transverso, né? E esse é o longitudinal. Não sei nem mais escrever. Longitudinal. O longitudinal, ele vai dilatar pra cima. E ele vai contrair pra baixo. Imagina se eu tô com um bode e eu não sei que a contração dele, né, é pra baixo, é assim, média. O olho, ele tá lateralizado. Aquela pupila que a gente tá acostumado, ela tá lateralizada. Então, imagina se eu não sei, eu vou achar que aquele bicho tá morrendo, tem alguma coisa acontecendo. Então, a gente precisa entender cada espécie. E, realmente, gente, isso acontece, tá? Não tô brincando, não. Realmente, isso acontece mesmo. E aí, ok. Além disso, a gente também tem que avaliar qual é o fármaco que a gente vai usar. Porque lembra que eu falei, quando a gente começou a trabalhar as classes farmacológicas, né, os anticolinérgicos, os fenotiazínicos e por aí vai, os sedativos, tranquilizantes. Cada um, ele pode afetar, de certa forma, no efeito pupilar daquele paciente. Não só isso. A medicação, ela vai alterar, sim, algumas coisas naturais, né, não reflexos protetores, mas situações fisiológicas. Então, por exemplo, se eu tenho um paciente que ele tá... a gente vai falar sobre anestesia dissociativa. Mas se eu tenho um paciente que ele tá sob efeito de uma anestesia dissociativa, eu sei que aquele paciente, ele vai ter uma midríase, entende? Então, a medicação que eu vou usar, ela vai causar uma midríase. Não necessariamente aquele paciente tá com alguma descompensação fisiológica para ele ter aquela midríase. E sim, eu tenho que levar em consideração, como eu falei, aquela medicação, né, que eu vou usar na anestesia. Então, tudo isso tem que ser avaliado. E até mesmo o grau de anestésico, de plano que aquele o grau de plano anestésico que aquele fármaco ele vai poder proporcionar. Vocês estão me vendo ainda? Ainda tô mexendo? Porque pra mim deu uma travada aqui. Ou ainda tô normal, tô mexendo.
Tá bom, show. Então vamos lá. Ok. Com o anestésico, a gente tem que entender. Quando eu falei pra vocês, na anestesia geral, a gente tem 2 tipos de anestesia. A gente tem a anestesia ativa e a gente tem a anestesia volátil, que é a inalatória. Com a ativa, a gente vai ter como base o barbitúrico para poder para poder manter aquele animal em plano. E quando a gente tem um barbitúrico, né, na anestesia ativa, a gente vai ter um plano anestésico muito mais compacto. Como é que eu posso falar? Eu não tenho tanta flexibilidade na manutenção daquele plano. Como assim? Vou comparar. Vocês já viram uma máquina de anestesia, de anestésico inalatório? Vocês já viram onde coloca lá o sevoflurano ou o isoflurano, onde fica aquela válvulazinha que a gente faz a manutenção ou aumenta a vaporização ou diminui a vaporização do anestésico? Então, o que acontece? Essa máquina, a gente consegue flexibilizar a dose, né, de anestésico que eu quero que vá para aquele paciente. Então, se eu consigo, eu vou fazer com que aquele plano ele fique muito mais flexível, ele fica muito mais volátil. Isso, estão conseguindo entender? Então, a gente também precisa avaliar isso. Qual fármaco que eu vou usar? Eu vou ter um controle maior daquele plano? Como é que vai funcionar? Então, se eu for usar uma anestesia ativa, eu tenho que ter certeza de que aquilo que eu estou fazendo é aquilo que vai ser o necessário durante a cirurgia toda. Claro que eu vou poder ali fazer algumas alterações de dose, mudar na bomba de difusão, mas é um pouco mais demorado do que eu só diminuir uma válvula ou aumentar a outra. Por isso que é uma coisa muito mais flexível, tá? Deixa eu só... Ok. Tá, então vamos lá. Conseguiram entender isso? Então isso é uma coisa também que a gente precisa entender. Existem planos anestésicos mais voláteis e mais compactos, por conta da escolha da anestesia que a gente vai optar. E aí, a gente, como eu falei, existem pacientes e espécies que têm alguma sensibilidade maior a um tipo de medicação ou outra. Então, a gente sempre tem que levar isso em consideração, porque se eu for usar a mesma dose que eu uso num equino, eu vou usar num bovino de xilazina, eu vou acabar levando aquele paciente a óbito. Então, eu tenho que saber isso. Por exemplo, o alotano, que é uma medicação... ela é muito... essa medicação, ela é sensível para os suínos. Então, se eu fizer essa medicação nos suínos, eu posso levar ele a uma morte por hipertermia. Isso é uma coisa genética e a gente ainda não tem uma explicação. Então, por exemplo, se eu usar alotano, eu tenho uma chance de aquele paciente ter uma hipertermia e eu perder ele por uma consequência genética. Então, a gente precisa saber que aquele paciente, eu não posso usar o alotano. Entenderam? Então, suíno a gente não pode usar alotano, xilazina a gente tem que ficar prestando atenção em relação à dose de bovinos. E a gente também avaliar, né, o estado físico daquele paciente. Tudo isso também vai influenciar no plano anestésico. Porque se eu tenho um paciente desnutrido, eu tenho que entender que aquele paciente tem um metabolismo que não demanda muita coisa para ser quebrado. Então, se eu coloco muita medicação, elas vão ser metabolizadas muito rápido, porque não tem uma demanda, né, de consumo daquele corpo. Então, eles vão ser metabolizados muito rápido. Aquele paciente, ele entra num plano muito rápido e eu posso perder ele de forma extremamente fácil. Então, isso é um paciente desnutrido. Já um paciente obeso, lembra que eu falei pra vocês lá no início da anamnese? Lembra um paciente obeso? A maioria das medicações, elas são lipossolúveis. Se a maioria das medicações são lipossolúveis, elas vão o quê? Elas vão entrar nesse tecido adiposo e elas vão ficar lá por mais tempo, porque elas vão se aderir a cada célula daquele tecido e eu posso fazer com que aquele animal, na verdade, eu vou precisar de um pouco mais de dose para conseguir suprir a necessidade daquele paciente de entrar num plano. E ao mesmo tempo, se eu exagerar naquela dose, eu posso fazer com que eles entrem num plano muito profundo e fique lá por muito tempo e eu não consiga reverter. Então, isso também é muito importante, tá? E aí, outra coisa. Pacientes mais jovens ou pacientes mais idosos são pacientes que entram em plano anestésico mais rápido, tá? São pacientes que entram em plano anestésico mais rápido. Então, por quê? Porque os idosos, eles têm uma dificuldade de metabolização.
fisiológica, né? Na demanda fisiológica. Se eu coloco algo diferente, ele vai lá e vai metabolizar. Então eu consigo fazer mais rápido. Já num adulto, ou no adulto não, perdão, num neonato, num paciente jovem, eu tenho um metabolismo que acabou de sair do forninho. Ele tá tipo assim, meu Deus, meu Deus, meu Deus. Então, eu coloco alguma coisa lá, ele vai quebrar imediatamente. Então, a gente tem que levar isso em consideração também, tá? E aí, a gente precisa entender também o tipo de intervenção cirúrgica que a gente vai trabalhar junto com aquele cirurgião. Qual que é a cirurgia que eu vou fazer? Que eu vou estar lá atuando junto com o cirurgião? Vai ser uma castração? Vai ser uma cirurgia ortopédica de fratura de fêmur com colocar pino? Vai ser uma cesárea? O que vai ser? O que vai acontecer? Por quê? Porque quando eu tenho, por exemplo, uma cesárea, eu consigo colocar aquela paciente em um plano anestésico bacana, né? Mas eu não... e ele vai durar um certo tempo. Ok, se já numa cirurgia ortopédica, eu preciso colocar aquele paciente num plano anestésico bom por um longo período de tempo, porque é uma cirurgia demorada, com uma analgesia correta, avaliando toda hora para ver se aquele paciente realmente está em plano anestésico correto. Então, tudo isso a gente tem que ver. Então, se eu vou fazer uma castração, eu não tenho uma necessidade de um plano anestésico muito profundo. Eu posso investir no MPA, numa boa sedação, né? E colocar aquele plano em um plano mais superficial. Porque aquele paciente ele vai estar anestesiado, ele vai estar confortável, ele vai estar estável, ele vai estar bem. E ele não vai estar sentindo nada. Então, não tem necessidade de eu colocá-lo num plano muito profundo. Porque logo ele vai retornar. Entenderam? Então, a gente tem que ver o que a gente precisa, né? Qual que é a necessidade também de eu colocar muito fármaco naquele paciente. Às vezes não precisa, tá? Gente, eu não tô gostando muito desse negócio de botar a parte branca e ficar lendo slide, mas é porque a Samara pediu, né? E como tá gravando, aí vai aparecer, e aí se vazar, aí se não sei o que, aí eu tô lascada, eu não tô afim de ficar lascada. Vocês entendem? Vocês compreendem? Tudo bem? Vocês estão conseguindo colocar o slide aí pra vocês acompanharem? Quem que tu acertou na prova já, pelo amor de Deus? Me fala. Tá bom, gente. Então, ó, tentem acompanhar com o slide pra vocês conseguirem ir associando o que eu tô falando. Mas eu tô tentando ser o mais didática possível pra todo mundo conseguir ir acompanhando sem os slides, tá? Então, vamos lá. A gente também tem que saber... deixa eu voltar. Agora a gente vai começar a falar sobre os principais reflexos que a gente vai avaliar naquele paciente para poder, lá no fim, a gente já conseguir falar sobre a avaliação de plano, falar qual que é o plano anestésico que aquele paciente se encontra, tá? Então a gente vai falar dos principais... Fica aí. Então, vamos lá. Isso aí, muito bem. É porque muitas pessoas acham que a gente precisa... É isso que vocês vão entender quando a gente começar a associar. Eu vou tentar pegar vários... Eu tenho alguns casos aqui no meu computador que eu vou conseguir compartilhar com vocês, para vocês entenderem que a anestesia... Lembra que eu sempre fiquei batendo na tecla? Lá na última revisão, eu fiquei batendo na tecla com vocês, falando, gente, ele tem que estar confortável, ele tem que estar sem dor, ele tem que estar bem, ele tem que estar se sentindo bem. O importante é a gente trazer o conforto para o paciente, né? E que ele não passe por nenhum trauma. Eu tenho que, numa castração, sim, manter aquele animal desacordado, mas não necessariamente colocar ele em uma anestesia extremamente profunda. Não precisa. Se eu investir em uma boa sedação e em uma boa analgesia, ele vai estar confortável. Eu vou precisar de pouco anestésico para que ele se mantenha desacordado, né? Não em plano anestésico mesmo profundo. E aí a gente consegue trabalhar da mesma forma, entendeu? Então não precisa de muita coisa. O mínimo é o melhor, contanto que a gente realmente atinja o objetivo que precisa, tá? Então vamos lá, a gente vai falar agora sobre os principais reflexos observados em pequenos animais. Então, pequenos animais, a gente vai olhar todos os reflexos do olho e da pálpebra. A gente chama de reflexos oculopalpebrais. Oculopalpebrais. Vou escrever aqui pra vocês.
A letra tá um caos nesse negócio. O que acontece? No reflexo oculopalpebral, a gente vai avaliar o quê? A gente vai avaliar o reflexo palpebral interno, tá? Então a gente vai colocar o dedinho ou qualquer coisa que não vá machucar, obviamente, é uma área sensível e é um reflexo, não precisa de nada, né, de violência. É coisa simples, é só mesmo delicadeza. Então a gente vai colocar o dedinho ou alguma pinça. Animal maior a gente normalmente não consegue tão bem com o dedo, mas por exemplo, pega uma pinça, encosta aqui na frente, então no canto interno do olho. Se aquele animal ele fechar o olho, né, ou tremer, ele ainda tem reflexo. Aqui é o reflexo palpebral externo, tá? Então a gente também tem aqui a gente tem o reflexo palpebral interno, reflexo palpebral externo, então a gente tem que avaliar o externo e o interno, ver se os dois estão tendo reação. A gente vai avaliar a dilatação pupilar, tá? E o reflexo corneal. O que é o reflexo corneal? É nada mais, nada menos do que a contração da córnea, que é a parte fininha branca do... Branca não, perdão. A parte fininha preta da extremidade... Não, perto da pupila do olho. Ao redor da pupila, a gente vai ter uma camadinha fininha, preta, que essa é a córnea. E aí a gente consegue ver ela contraindo ou não, junto com a dilatação da pupila. Então é um que você avalia junto, tá? Se a pupila está dilatando, a gente está tendo uma dilatação corneal. Se a pupila está contraindo, a gente vai ter uma contração maior da córnea também. Então um tá junto com o outro. Tá. Aí, aquilo que eu falei. Aquilo que eu falei pra vocês. O reflexo pupilar, ele vai também ser influenciado de acordo com o fármaco, tá? Que a gente tá usando naquele paciente. Aí a gente também vai avaliar o reflexo interdigital. Como assim? O reflexo interdigital, ele é um reflexo pra gente avaliar a resposta de dor. Se aquele paciente ele ainda tá consciente a ponto de identificar dor, tá? Então, como assim? O interdigital. Então, o paciente, né, um cão, um gato, ele tem aqueles interdígitos, né? Ele tem os interdígitos e a gente consegue pressionar ou com o dedo. Eu consigo com o dedo em um paciente pequeno. Claro que um pastor alemão eu vou precisar botar a unha. Isso realmente é para causar dor, tá, gente? Não é para causar uma dor absurda, mas é pra gente fazer com que aquele paciente ele identifique um sintoma, um sinal de dor. Então ele tem que estar consciente para conseguir fazer isso. Então a gente pega, né, no caso de um pastor alemão, a unha e aperta entre o interdígito, e aí ele vai fazer o quê? Ele vai fazer a resposta, né, de que ele está sentindo dor. Se ele responder, ele ainda tem reflexo. Se ele não responder, se ele não tiver, se ele não for responsível a esse estímulo doloroso, quer dizer que ele realmente está em um plano anestésico. Para isso, o reflexo interdigital, ele é o que a gente avalia para ver se aquele animal ele já está no segundo... se ele já está na segunda fase do estágio 3 do plano. Depois eu vou falar isso de novo, eu vou relembrar para vocês entenderem. Mas o interdigital é pra gente realmente saber se ele tá em um plano anestésico bom a ponto de não conseguir ser responsivo a estímulos dolorosos, tá bom? Esse é o interdigital. Aí a gente também vai ter o reflexo laringotraqueal, que é o reflexo que eu falei pra vocês das aritenoides no felino que vai ficar tendo esse movimento. Os cães, eles também têm esse reflexo, tá, gente? Só que os cães, eles perdem esse reflexo muito fácil. Ele não é um reflexo... Todos esses reflexos que eu tô falando aqui pra vocês, eles são reflexos protetores, né? Só que o que acontece? Alguns, eles são... A gente consegue ter uma perda mais rápido e outros não, eles se mantêm. No caso dos felinos, o reflexo laringotraqueal, ele vai se manter. Já nos caninos, eles têm o reflexo laringotraqueal logo no início, no normal deles, mas só que quando eles começam a entrar em indução anestésica, a gente começa a fazer a indução, aí eles já perdem porque é muito sensível. Então,
Já no felino, não. Quando a gente perde, quer dizer que ele está em um plano muito, muito profundo e a gente precisa tomar cuidado, porque a gente pode levar aquele paciente a uma hipotensão, a uma bradicardia, enfim. A gente pode fazer com que ele tenha uma piora ou ele tenha alguma queda, né, alguma alteração dos parâmetros. A gente também tem que avaliar a frequência cardíaca, né? Se a frequência cardíaca subiu, tem alguma coisa acontecendo. Se a frequência cardíaca baixou, tem alguma coisa acontecendo, tá? Então, tudo isso a gente tem que avaliar. E a medicação, ela também vai influenciar nos efeitos do débito cardíaco. Então, a gente tem que saber que as medicações que a gente está escolhendo no uso, elas podem causar uma arritmia, elas podem causar uma taquicardia, elas podem causar uma bradicardia e por aí vai. Então, tudo isso a gente tem que levar em consideração. Porque quando a gente está avaliando aquele paciente no monitor, se tiver uma taquicardia, eu sei que foi aquela medicação que eu usei, né? Eu tenho que avaliar tudo. O que pode causar uma taquicardia num paciente já em anestesia? Um estímulo doloroso, quando está em castração também e pinça o coto ou as tubas, enfim, qualquer parte, gera um estímulo, vai ter uma taquicardia. Então, tudo isso a gente tem que avaliar. E o que eu falei sobre anestésico local, fazer o anestésico local para que a gente não tenha essa variação de parâmetro durante aquele procedimento, porque isso se torna arriscado. Tá vendo que tudo tá interligado? Tudo vai se juntando. Aí quando vocês começarem a entender o que eu posso fazer junto, sabe? Aí vocês vão começar a entender que é a coisa mais linda do universo. A gente também tem que ver o reflexo respiratório, da mesma forma que funciona para o cardíaco, funciona para o respiratório. Então a gente tem que saber se aquele paciente está tendo, se ele está taquipneico, se ele está dispneico, se ele está bradispneico. Tudo que a gente precisa saber também, a gente precisa saber os valores normais de um paciente, né? Os valores de parâmetros normais do paciente. A gente tem que saber isso, tá? E tem muitas pessoas que não sabem. Parâmetro é muito importante, tá, gente? Eu odiava fazer parâmetro. Aí, vamos começar. Aí a gente tem em grandes animais. Em grandes animais, a gente vai avaliar os óculo-palpebrais também, né? A gente vai avaliar a pálpebra interna, externa, contratura da pupila e da córnea. A gente também pode fazer o interdígito, tá? No caso dos equinos não tem como, né? Porque eles têm um casco unificado. Os equinos a gente não faz o interdígito, mas a gente pode fazer o interdígito nos bovinos, né? Só afastando abrindo o casco deles, a gente consegue fazer o pinçamento ali daquele interdígito. Então imagina, num bovino, a gente precisa pinçar aquele interdígito para realmente gerar um estímulo doloroso. Já no equino... gente, eu realmente já descobri que eu tenho uma péssima dicção. Já nos equinos, eles não têm, né, o casco aberto, então não tem como a gente fazer um interdígito, ok? Vamos lá. Também a gente consegue avaliar reflexo cardíaco, reflexo respiratório, a gente consegue avaliar o reflexo laringotraqueal, né, de espasmos, quando a gente... eles não vão ter o fechamento, mas eles vão ter um movimento, sabe, de respiração, aquele movimento que a traqueia abre, vai um pouco pra frente e volta, né, quando a glote tá abrindo, aí volta. É como se a traqueia estivesse indo pra frente e pra trás de uma forma muito suave. Isso é um reflexo laringotraqueal dos grandes. E também tem o reflexo anal, tá, gente? A gente consegue avaliar o reflexo anal nos dois, tanto em grandes quanto pequenos. Mas em grandes ele é muito mais visível, né? A gente vai perder... a gente não, no caso eles. Eles vão perder esse reflexo. Os equinos vão perder esse reflexo anal quando eles já estiverem num plano bem fundo, que já é do terceiro grau, né, de plano anestésico pro 4º grau. Então a gente vai já lembrar isso aí também. Eu vou já associar tudo isso com vocês para vocês entenderem os planos, e eu vou falar quais os planos e classificar cada um deles. E aí a gente também tem que saber, né, como eu falei pra vocês, isso é anatomia. A gente precisa também entender anatomia e fisiologia. A gente também precisa entender onde que esse paciente ele tem uma respiração. Porque, por exemplo, claro que a respiração no pulmão, tá? Mas o que eu tô querendo falar é como ela se manifesta, né, no corpo daquele animal. Como assim? Os movimentos.
A gente sabe que os animais, os pequenos animais, eles têm uma respiração torácica. Por isso a gente consegue avaliar se aquele animal ele tá entubado ou não só pelo movimento, né? Pressionando a cavidade torácica, vendo se tem retorno, enfim. E aí o que acontece? Já nos bovinos e nos equinos, o que eu tô querendo... Calma que eu perdi a linha do raciocínio, gente. Nos pequenos, aí a gente também consegue... Por isso, também, para a gente saber que a respiração deles é torácica, a gente consegue, durante a cirurgia, avaliar, olhar ali para a cavidade torácica e ver quando tem uma expansão e quando tem o retorno, né, da cavidade. Samara me mandou uma mensagem, Jesus Cristo. Ah, tá, ela só falou, tá bem, que susto. Aí o que acontece? Quando a gente tá em bovinos ou em equinos, eles vão demonstrar essa respiração de forma diferente. Como assim? Os bovinos, eles vão ter uma respiração mais abdominocostal. O que acontece? Vamos aqui. Eles vão ter uma respiração que vai vir daqui, do abdômen, pegando essa parte do tórax, da lateral. Então, é isso que vai acontecer. Eles vão expandir a parte final das costelas com o início do abdômen. Então, eles expandiram e é aí que a gente conta uma respiração. Já Isso Só que, vamos lá, até nisso a gente tem que entender. Nos pequenos, só tem a expansão e o retorno do tórax. A gente começa a contar nos bovinos quando o abdômen expande. O abdômen expande primeiro que as costelas. Nos equinos, a costela vai expandir primeiro que o abdômen. Então, a gente conta uma respiração quando tem a expansão do abdômen no bovino. E a gente conta a primeira respiração quando tem a expansão do tórax, né? Das costelas no equino. Conseguiram entender isso, gente? Até eu me confundo. Tá, vamos lá. É que realmente até eu me perco. Quando o bovino ou o equino, eles vão iniciar a respiração, o bovino, ele começa a expansão, né, pra indicar que ele tá, né, aquele indicativo aquele indicativo visual de que ele tá fazendo a respiração, movimento de respiração, ele vai começar a expandir pela parte do abdômen. A gente identifica no bovino e no equino, a respiração, ela vai estar sempre entre o abdômen e as costelas, tá? Mas no bovino, ele vai começar a expandir o abdômen para depois expandir as costelas. E aí eu tenho uma respiração. Então, ele inspirou, começou a expandir abdômen, depois costela, expirou, voltou ao normal, 1. Já no equino, essa expansão ela acontece ao contrário. Eles vão começar a expandir o tórax e depois... O tórax não, as costelas e depois o abdômen. Então, eles vão inspirar e começar a expandir o fim das costelas e depois começa a expandir o abdômen. Quando começou a expandir costela, expandiu, voltou. Quando voltar a expansão total do abdômen, aí eu já sei que ele expirou tudo, né? Ele colocou todo o ar pra fora, então eu consigo contar aquilo como uma respiração. Conseguiu? Ok. Agora a gente vai entrar nos estágios, né, anestésicos de plano. A gente precisa entender que existem 4 estágios e dentro desses estágios existem planos. Então, a gente tem estágio anestésico e a gente tem plano anestésico, tá? É só uma forma de vocês conseguirem identificar, classificar, né, de acordo com a avaliação de vocês, onde que aquele paciente ele se encontra. Então, a gente tem uma coisa chamada esquema de Guedel. O esquema de Guedel, ele vai começar no estágio 1. A gente, no estágio 1, né, a gente consegue proporcionar para aquele animal uma analgesia e uma perda de consciência. Então, eu posso ter um estágio anestésico em uma sedação ou em uma neuroleptoanalgesia. Então, eu tenho o estágio 1 de anestesia em uma neuroleptoanalgesia. Porque eu estou promovendo o quê? Uma perda de consciência por conta de um neuroléptico. E eu estou promovendo também uma analgesia por conta de um analgésico. Neuroleptoanalgesia. Associaram? Entenderam?
Então, por exemplo, o que eu falei, o plano anestésico a gente só tem na anestesia geral ativa ou inalatória. Já estágios anestésicos a gente tem até chegar no plano. Então, o plano, ele vai necessitar que esse paciente ele passe por esses estágios, e como se fosse uma escadinha, tá? É como se fosse uma escadinha. Ai, esse negócio aqui podia pagar maior, né? Vamos lá. Eu vou ter o estágio 1, o 2, o 3. Dentro do 3, eu vou ter os planos, ok? Que vai ser o 1, o 2, o 3 e o 4. E eu também tenho o estágio 4. Para eu conseguir chegar no estágio, para eu conseguir chegar no estágio 2, por exemplo, eu tenho que passar pelo estágio 1. Para eu chegar no estágio 3, eu tenho que passar por 1, pelo 2 e por aí vai. Para eu chegar nos planos, né, eu preciso passar pelo 1, pelo 2, entenderam? Então a gente tem que passar um por um para conseguir chegar lá. E aí vocês vão entender. Então na fase 1, eu tenho a analgesia e a perda de consciência. Na fase 2, eu tenho a excitação daquele paciente e o delírio daquele paciente, tá? Então, o que acontece? Algumas medicações, elas vão causar, por exemplo, alguma alteração de córtex, vão fazer com que aquele paciente, ele possa ter uma... Lembra aquilo que eu falei de tirar a ansiedade, mas aquele paciente ele continua consciente? Quando eu começo a tirar a consciência dele, na verdade eu tô tentando... esqueçam esse exemplo. Deixa eu ver como é que eu consigo explicar pra vocês. Algumas medicações, por exemplo, o Propofol, a gente tem a ketamina. A ketamina, ela é usada como MPA, certo? A ketamina, ela pode ser usada como MPA. E a ketamina, ela causa efeito excitatório. Se a gente usar a ketamina sozinha, a gente pode chegar no estágio 2, né? Que é o estágio em que esse animal ele entra realmente nesse estágio excitatório e ele pode ter um delírio mesmo. Ele pode alucinar, enfim, vai ficar muito confuso, ele vai perder a noção. E isso é muito agoniante. Aquele animal, aquele início de sedação que a gente conseguiu, a gente perde. Porque ele entrou no estágio 1, entenderam? Por exemplo, eu vou fazer um MPA. Vamos começar a associar agora. Já vou tentar associar com vocês aqui uma coisa. Vamos lá. Eu tenho um felino, né? Eu tenho uma felina fêmea de 3 anos, não castrada, pelo curto brasileiro, tá? Felino não é sem raça definida. Felino a gente classifica como pelo curto brasileiro, aquele animal, né, que não tem uma raça. Então a gente tem um felino pelo curto brasileiro, fêmea, 3, 4 anos, por aí. Aproximadamente 3, 4 anos. Vai fazer uma avaliação odontológica porque ela tá com uma gengivite, ok? Ela tá com uma gengivite, tá com tártaro, tá com uma gengivite, vai fazer uma avaliação odontológica, a gente vai lá na odonto, ela vai fazer uma tartareca e vai ver se vai precisar tirar alguma remoção, né, extrair algum dente. Então vamos lá, eu sei que é um felino, eu sei que ela é fêmea, eu sei que ela é não castrada, eu sei que ela tem 3 anos, eu vi os exames dela, estão normais. Eu vi a radiografia de tórax, eu sei que tá tudo normal. Ela é uma paciente normal, é uma paciente bem, ela tá ótima. Ela é asa 2. Asa 1, asa 2. Asa 1. Não, asa 2. Ela é asa 2 porque ela já tem alguma doença sistêmica, né? Ela já tem uma inflamação em cavidade oral.
Então eu tenho que ver isso. Vamos lá, é uma paciente que tá bem, tá estável, mas ela tá com uma inflamação em cavidade, ela já tá com uma alteração sistêmica, então eu já posso classificar ela como asa 2 porque tem um foco de inflamação. No hemograma eu vi que eu tenho uma leucocitose, eu tenho um aumento de leucócitos, então confirma o quadro inflamatório da boca. Radiografia de tórax normal, paciente nunca anestesiou, nunca foi anestesiada, não tem alteração nenhuma em relação à alimentação, à ingestão de água, aquele negócio de link de novo, a ingestão de água, qualquer coisa do tipo, ela é normal. O que eu posso fazer? O que eu vou pensar no MPA para aquela paciente? O que eu vou avaliar naquela paciente? Eu tenho que pensar, ok, é uma paciente jovem, eu tenho uma ampla gama de medicações que eu posso usar nela, né? Não tem alteração além da leucocitose, ok. Ela tá com dor? Vamos lá, agora eu preciso que vocês falem comigo, tá? Vamos abrir o microfone, vamos falar aí, porque eu realmente preciso que vocês falem comigo agora. Vamos, porque a gente só tem até 5 horas, gente. E agora eu preciso Vamos lá. O que eu posso pensar nesse paciente? Essa gata, ela tá com uma inflamação na cavidade oral, tá com tártaro, tá com uma gengivite. Ela tá com dor? Você acha que ela tá com dor? Acho que sim. Com certeza ela tá com dor. Um felino, ele é um paciente, né, sensível. Ele é um paciente que estressa muito fácil. Então vamos lá, vamos avaliar. É um paciente com dor, é um paciente sensível. Qual que é o comportamento que ela pode ter? Ela pode ficar agressiva ou ela pode ficar prostrada. Então tem que avaliar isso. E aí o que acontece? A partir disso, eu vou escolher a melhor medicação para melhorar o quadro dela e também, se ela se tornar uma paciente agressiva, diminuir também aquela agressividade. Então a gente já começa. Vamos lá, ela tá com dor? Ok, ela está com dor. Então a gente precisa fazer o quê? Um analgésico. Além disso, para eu proporcionar para ela uma tranquilidade maior, tirar aquela ansiedade, aquele estresse, aquele incômodo da dor. Só eu cessando a dor, vai passar o incômodo que ainda tá na boca? O que eu vou fazer para conseguir fazer com que essa paciente perca um pouco aí dessa ansiedade, desse estresse, diminui esse estresse? Vamos lá, gente, vamos lá. A gente já precisa de um analgésico. Uma tranquilização. A gente precisa de um remédio, de uma medicação, de um fármaco que ele vá proporcionar para aquele paciente um nível de diminuição de estabilidade. Então a gente vai fazer o quê? A gente vai levar para aquele paciente, a gente vai escolher uma medicação sedativa. É uma Tartarec com provável extração de dente, limpeza de tártaro, ok. Então eu posso fazer, vamos pensar num analgésico. Ela tá com uma dor intensa, cavidade oral, né? Uma dor intensa. Com inflamação de tecido. Então, inflamação, vocês já tiveram imunologia. Os sintomas de inflamação, dor, calor, vermelhidão, perda de função, enfim, dor ela é aguda nesse caso. Então, a gente precisa pensar num analgésico de efeito um pouco mais forte. Então, a gente pensa em quê? Em um opioide. Então, a gente pode pensar num tramadol, tá? A gente pode pensar numa meperidina, a gente pode pensar em uma metadona, a gente pode pensar num fentanil. Só que se eu usar o fentanil, eu tenho uma vasodilatação. Então o felino, para ele ficar hipotenso, é muito maior. Vocês estão entendendo quais que são as associações que vocês têm que fazer? Então eu preciso olhar para aquele paciente, falar, cara, ele tá com uma dor intensa. Isso é só do analgésico que eu tô falando. Ele tá com uma dor intensa. Eu preciso fazer um analgésico. Vamos fazer o quê? Vou fazer uma metadona, né? Vou fazer uma metadona nessa gatinha. Por quê? Porque não tem tanta alteração, né? Não tem tanto efeito adverso. É um analgésico de efeito intenso, é um opioide que tem uma analgesia intensa. Tem uma duração boa, que é equivalente ao tempo de uma tartarectomia. Então, durante aquele procedimento e até depois vai facilitar o pós. Que mais? Vamos pensar num sedativo. Eu posso pensar numa dexmedetomidina, que ela causa um relaxamento da musculatura, mas aí em compensação, em gato ela pode causar uma depressão respiratória.
Então eu já estão entendendo? Então eu já sei que esse sedativo eu já não posso usar muito. Mas, levando em consideração que essa gata, ela tá bem, o hemograma dela tá normal, tirando a leucocitose, mas não vai interferir em relação a trato respiratório. A radiografia dela tá normal, então a chance daquela paciente ter algum problema respiratório é pequena. Então eu posso sim, mas avaliando os riscos e avaliando dose, vou usar uma dose menor. Então, estão vendo o que vocês precisam fazer? Estão conseguindo entender mais ou menos? E aí, com isso, vamos lá. Eu escolhi um sedativo, escolhi um analgésico. O que mais que eu posso fazer nessa paciente? Ok, escolhi um sedativo, eu escolhi um analgésico. Eu sei que é um procedimento em cavidade oral. Quando a gente, por exemplo, quando vocês mexem na boca de vocês, no dente, alguma coisa assim, se chegar muito perto da garganta ou se manipular muito, vocês não ficam com ânsia de vômito? Vocês estão mexendo em cavidade, vocês vão ficar com ânsia de vômito ou vão ter uma hipersalivação, né? Vocês vão ter uma cialorreia. Então, o que acontece? Eu tenho que levar isso em consideração. Então, eu sei que eu vou estar causando um estímulo vagal naquele animal durante eu sei que aquele cirurgião, né, aquela odonto, vai estar causando um estímulo vagal naquela paciente. Então, o que eu posso fazer? Eu posso usar um anticolinérgico para diminuir aquela produção de secreção, né, na cavidade oral. Então, vamos lá, vamos associando tudo que está acontecendo. Porque a anestesia, ela tem que avaliar tudo, né? Tanto o procedimento cirúrgico, quanto o paciente em si. Então, eu consigo fazer uma atropina, consigo fazer uma dexmedetomidina e uma metadona de MPA. Ok, com isso, eu vou promover com uma analgesia, uma leve perda de consciência, não chegando ainda a um estado de narcose, né, gente? É narcose. Termina em 4 minutos, eu tava vendo aqui. Mas então, eu vou gerar uma analgesia, vou diminuir os efeitos, né, adversos que aquele procedimento vai tá causando. Vou também diminuir a consciência daquele paciente. Com isso, eu vou evitar que aquele paciente ele chegue naquele segundo estágio anestésico. Por quê? Porque esse paciente, quando ele vai chegando no segundo estágio, ele vai não tendo noção, né, que foi aquilo que eu falei, não vai tendo noção daquilo que está acontecendo. Ele vai retornando a consciência, a gente já está perdendo aquele efeito, ele vai retornando a consciência e aí ele vai começar a ter uma excitação e um delírio. Então, é por isso que no estágio 2, né, do estágio 1 para o estágio 2, entre 1, 2 e 3, o que eu preciso? Eu preciso fazer com que aquele paciente ele chegue no estágio 1. E se eu pretendo colocar ele numa mesa cirúrgica, como o caso da gatinha, eu preciso acelerar a fase para chegar logo no estágio 3 e não fazer com que essa gata ela perca aquele efeito ideal da medicação e eu comece a ter o estágio 2. Entenderam? Porque o que acontece? Quando eu tenho o efeito máximo da dose, aquele animal ele vai estar sedado, vai estar com a analgesia certinho, vai estar tudo certo. Mas aí se eu começo a diminuir aquele efeito de dose, aí ela começa a voltar a ter aquela excitação, que já é o estágio 2. Então, se eu pretendo colocar ela na mesa cirúrgica, eu não posso deixar aquela dose passar do efeito necessário. Porque, por exemplo, numa gata que está com dor, que tem 3 anos, enfim, que eu tava falando, eu não vou fazer um acesso primeiro nela. Eu vou primeiro fazer o MPA intramuscular, porque eu sei que ela tá com dor, ela pode me arranhar, me matar, entendeu? Eu não vou deixar isso acontecer, além de que vai estressar ela. Então, eu vou fazer intramuscular, esperar aqueles 15 minutinhos bonitinhos e logo já fazer o acesso para começar a indução. Então, nesses 15 minutos eu já preparo as coisas. Gente, eu vou fazer logo outro link e vou mandar, tá bom? Vou fazer o outro link e vou mandar, tá? Vou mandar agora.
Vamos lá, podemos... Vamos continuando enquanto a galera vai entrando. Tá, então vamos lá. Como eu falei pra vocês, a gente vai ter o estágio 1, que vai ser a analgesia e a perda de consciência. A gente vai ter o estágio 2, que vai ser a fase de excitação e delírio, né? Que a gente precisa evitar com que ela aconteça. Então, eu vou fazer com que aquele animal, ele, após o efeito, né, já do MPA, eu já consiga pegá-lo e já fazer a indução. Então, aí a gente entra no estágio 3. O estágio 3 é o estágio em que permite já uma anestesia cirúrgica, tá? Então, o estágio 3 é aquele estágio em que permite uma anestesia cirúrgica. Lembra aquilo que eu falei sobre aquela paciente, no caso, aquela paciente que eu falei da castração? Eu posso pegar, fazer uma boa sedação, uma boa analgesia, uma boa anestesia local, posso fazer tudo bacana, mas eu não preciso deixar ela em um plano anestésico muito, muito profundo. Por quê? Porque quando a gente entra no estágio 3, que é o estágio da anestesia cirúrgica, ele vai se dividir em 4 estágios, tá? Em 4 planos, no caso. Deixa eu só voltar aqui. Ele vai se dividir em 4 planos. Então, eu tenho o plano 1, o plano 2, que é já o... Ai, calma aí, gente, eu fiz pra me perder. Aqui. A gente vai ter os 4 planos, né? A gente vai ter 3 tipos de plano anestésico. Então, nesse caso da castração que eu falei pra vocês, eu posso colocar esse paciente em plano 1. Aí, dependendo, no caso da tartareca, eu posso colocar no plano 2, porque vai demorar um pouco mais. Então, vamos lá, vamos explicando pra vocês. Dentro do estágio 3 da anestesia, que é aquele estágio anestésico que permite o procedimento cirúrgico, eu vou ter 4 planos, tá? Nos 4 planos, eu preciso avaliar onde eu quero colocar aquele meu paciente, dependendo do procedimento cirúrgico, tá? Então, no primeiro plano, eu vou ter um plano em que vai começar, aquele paciente está começando a ser induzido. Estou começando a administrar aquele Propofol, eu estou começando a fazer as coisas. Então, ele ainda tem uma presença de reflexo, ele vai começar a ter uma respiração um pouco mais demorada, mais espaçada entre os intervalos. Ele vai começar a ter já a exposição da terceira pálpebra, né? Eu tô falando de um cão, no caso. Do gato também, do felino também. Eu vou, em alguns animais, né, que não passaram pelo MPA, porque tem sim casos em que você já coloca o paciente na mesa cirúrgica, se for um paciente de uma castração eletiva, um paciente de uma castração eletiva que tá bem, tá ótimo, normal, tudo certo, super dócil, um amor, que não tem necessidade, assim, de fazer um MPA mesmo, deixa manipular, deixa conter, deixa fazer tudo, você vai lá e já começa a indução, já faz a indução direto. Só que antes desse animal começar a entrar no estágio 3, ele vai entrar no estágio 2, tá? Então, ele pode sim ficar excitado. Por isso que a gente faz o MPA antes, para prevenir que passe por esse segundo estágio. Tem pessoas que fazem isso numa castração eletiva, já levam logo aquele paciente pra mesa e ele corre o risco daquele paciente entrar assim em um estágio excitatório e acabar caindo da mesa ou até mordendo alguém sem querer, né? Que é um estágio que ele não controla. Mas ele pode sim fazer isso, levando em risco que aquele paciente ele vai passar pelo estágio 2 sem ter primeiro passado pelo estágio 1. E aí o que acontece? O tônus muscular ele ainda vai estar presente, então o animal ele ainda vai ter, né, uma tonicidade muscular, mas ele vai estar reduzido. Então ele está começando. Aí quando a gente já tem o estágio 2, já é diferente. O que vai acontecer? No estágio 2, ele não é tão diferente do estágio 1.
a gente vai conseguir, assim, diferenciar mesmo quando for do estágio 2 pro estágio 3, sabe? Do estágio não. Gente, eu tô falando estágio, mas é plano, aí acaba que vocês vão se confundir também. Estágio 1, analgesia e perda de consciência. Estágio 2, estabilidade. Estágio 3, ele vai promover, ele vai permitir que tenha um ato cirúrgico. No plano 1, o animal está começando a ser induzido, né? Ele vai começar a ter uma perda de consciência, uma perda induzida de consciência, uma perda medicamentosa induzida. Aí a gente vai ter já no plano 2 mais ou menos as mesmas coisas do primeiro, só que no 2 ele vai estar com com a pupila bem centralizada, né? Não vai ter mais a presença no plano 1, ele tinha já o início da presença da terceira pálpebra. No plano 2, a terceira pálpebra já não está mais presente e aquele globo ocular ele fica bem centralizado. Com isso vai diminuir mais aí a respiração, ele vai ficar mais relaxado, vai perdendo aí a tonicidade muscular. E a gente sabe que aquele paciente entrou no plano anestésico 3, quando a gente faz outra coisa. Entre o plano 1 e o plano 2, eu já começo sim a ter perda de reflexo, tá? Então, por exemplo, eu já vou começar a perder o reflexo palpebral, eu já vou começar a ter ou uma midríase ou uma agora eu ia falar míase, olha isso, ou uma miose, posso ter uma meu Deus, gente, eu posso ter uma midríase ou eu posso ter uma miose, né, já indo do 1 pro 2, né, do plano 1 pro 2. Já no plano 3, esse animal, ele tem, pra eu ter certeza de que ele tá no plano 3, a gente vai ter que fazer aquele reflexo interdigital, tá? Dos interdígitos, porque ele já não vai ter mais a consciência. No plano 3, aquele animal ele já perdeu a consciência. Então, a inspiração já vai se tornar curta, já vai ser uma respiração como se ele estivesse dormindo mesmo, né? Estivesse bem relaxado. A boca ela vai ficar seca, porque a gente está manipulando ali, também não vai ter uma produção tão grande de secreção, como eu falei pra vocês, a gente vai usar muita atropina. A córnea e a pupila vão ficar mais ressecadas sim. Por quê? Porque aquele olho ele vai se manter aberto, a pálpebra ela não vai fechar, a não ser que você vá lá, coloque um esparadrapo e feche. Então é sim papel do anestesista tomar cuidado com isso, em relação à secura das cavidades que a gente está tomando conta, que a gente está vigiando. Então, por exemplo, aquele olho tem que sempre estar lá com um cloreto de sódio, né, um sorinho jogando nele para não ter ressecamento. A córnea, ela para também não ter ressecamento de córnea. E por aí vai. Aí, no plano 4, que já é o plano de anestesia profunda mesmo, aquele paciente ele já tem uma rotação do globo ocular, né? Ele vai ter uma rotação do globo ocular, ele já vai ter uma respiração diafragmática, ele não vai mais respirar com tórax, ele já vai respirar de forma de reflexo mesmo, né? Ele já não vai estar mais consciente, então ele já vai ter ele só vai ter os reflexos. Então ele vai só respirar de forma diafragmática, não vai ser tão expansivo, né, em demonstrar, né, os movimentos da respiração. Aí é isso, galerinha. Esse é o plano 4. E aí a gente vai para o estágio 4. Se eu fizer com que esse paciente ele fique no plano 4 anestésico por muito tempo, ou até eu aprofunde um pouco mais esse plano, eu vou entrar num choque bulbar e na morte daquele paciente. Então, se eu entrar num estágio de perda de consciência em que eu não consigo mais reverter, eu vou causar um choque bulbar nesse paciente. Então eu vou ter uma depressão cardíaca, uma depressão respiratória muito absurda e a gente vai perder ele, e aí vai levar esse animal à morte. Então o estágio 4 é o estágio que a gente não pode alcançar. Quando a gente já tem a perda do reflexo laringotraqueal nos felinos, é quando esse felino ele já está ali no estágio 3, entrando no estágio 4. Por isso que a gente tem que tomar cuidado. Porque a gente sabe que aquele felino perdeu esse reflexo, ele tá a um palitinho de ir pro estágio 4. E que a gente não pode deixar isso acontecer, que como eu já falei pra vocês, é a morte. E aí, ok, agora a gente vai falar sobre neuroleptoanalgesia. Deixa eu te pedir uma coisa rapidinho. Pode falar. Ó, eu entendi os estágios 1, 2, 3 e 4. Só que na hora do 3, quando tu tava falando dos planos, a minha internet caiu. Eu só queria que tu repetisse rápido, resumidamente, os planos. Tá bom, vamos lá. Os Bem planos. resumidamente. Ok.
os planos, eles vão estar dentro da possibilidade em que nós anestesistas vamos dar para o cirurgião de trabalhar, tá? Então, o que acontece? No plano 1, eu começo a indução anestésica. Então, eu vou ter aquele paciente, ele ainda vai ter reflexo, né, palpebral, vai ter reflexo corneal, corneal é de envolvido. Corneal, ele vai ter reflexo corneal, ele vai ter ainda reflexo palpebral, mas ele vai começar já a ter uma perda de consciência, né, mediada por medicação, por fármaco. Aí, quando a gente já vai pro estágio 2, eu já vou ter. Estágio não, pro plano 2, eu já vou começar a ter a perda desses reflexos, tanto palpebral quanto mandibular. Então, aquela tonicidade da musculatura, né, do masseter a gente vai perdendo, então ele vai relaxando. A respiração ela vai ficando vai ficando em intervalos mais espaçados. Quando eu tenho o plano 3, né, quando eu vou intensificando isso, o plano 3, eu já tenho aquele paciente que já tá com a pupila bem centralizada, tá? É um paciente em que vai apresentar a midríase ou a miose ali no estágio 2 pro estágio 3, pro plano 2, pro plano 3. Ai, meu Deus, gente, tô cebolinha. Pro plano 1. Caramba, tá difícil. Pro plano 2, pro plano 3, então ele vai começar a ter ali a midríase ou a miose entre esse 1, 2, 3, porque no 3 é quando ele realmente já tá a gente já considera um plano anestésico profundo, né? 1 e 2 já é meio superficial ainda, ele ainda tem presença, tá começando a perder reflexo. No 3, a gente já tem um paciente que tá entrando num plano profundo, então a gente já vai ter, como eu falei, o globo ocular bem centralizado, a gente vai ter a perda dessa tonicidade muscular, esse animal vai ficar bem relaxado, a respiração ela ainda vai se manter torácica, tá? Só que o que acontece? Ele já tá aprofundando, e aí para chegar no estágio 4, é muito rápido, já é o estágio de plano anestésico mais profundo que se tem próximo já do estágio 4, que já seria a perda de função, né, bulbar, a perda dos reflexos bulbares. Que aí o que vai acontecer? No plano 3 pro plano 4, eu já tô muito profundo, né, na anestesia daquele paciente, e aí eu vou já ter uma rotação do globo ocular, né, ele vai estar tão relaxado que eu vou ter uma rotação do globo ocular. É nessa fase do plano 4 que a gente sabe que a gente tem a perda do reflexo anal nos equinos. Também é no plano 2 pro 3, entre o plano 2 pro 3, a gente consegue fazer o reflexo do interdístito para saber se ele está responsivo ao estímulo doloroso. Porque no 3 ele já tem realmente a perda de consciência. Então, pra gente ter certeza que ele chegou no estágio 3, a gente pode fazer esse estímulo doloroso. E aí no plano 4, o que acontece? No plano 4, a gente já tem um paciente. Voltei, galera, voltei. Aí no plano 4, a gente já tem um paciente que está em um plano anestésico muito profundo, e a gente pode fazer com que ele entre, né, em uma depressão bulbar, e aí a gente vai perder esse paciente, não vai conseguir reverter. Lembra que nós falamos que a anestesia geral ela é uma anestesia em que a gente consiga promover um estado de narcose naquele paciente, mas que ele seja reversível, a gente consiga promover um estado de perda de consciência, mas que ele seja reversível. Quando a gente não reverte mais, aquele animal já entrou em uma depressão. E aí a gente vai perder esse paciente para morte, que já é o estágio 4. Ok? Sim, tudo certo. Ok, galera, então vamos para neuroleptoanalgesia. Então, na neuroleptoanalgesia, o que vai acontecer? Como eu falei pra vocês, na neuroleptoanalgesia, a gente vai fazer o quê? A gente vai promover um estado de sedação bom com um certo nível de analgesia. E a gente consegue fazer com que ela seja mais voltada para a parte analgésica, né? Tenha uma função mais analgésica ou uma função mais sedativa. Então, a gente vai, como eu falei, é a característica, né,
de associar um analgésico com um neuroléptico, que o neuroléptico vai fazer essa baixa depressão do sistema nervoso central e o analgésico vai por si só cessar a dor. E aí o que acontece? A gente tem dois tipos, como eu falei, a que tem o predomínio da ação neuroléptica, então quando eu uso um sedativo de potência maior que o analgésico, e eu também tenho uma neuroleptoanalgesia com predominância analgésica, que é quando eu uso um analgésico mais potente, né, mais forte, do que o efeito sedativo que eu preciso chegar, né? Às vezes a gente só quer sedar aquele paciente para trazer uma certa tranquilidade para ele, não necessariamente deixá-lo com o sistema nervoso central extremamente depreciado. E com isso a gente pode usar o didrobenzoperidol. Vocês vão precisar do slide agora, pelo amor de Deus, porque tem uns nomes muito ruins e a minha dicção é horrível, como vocês já perceberam. Enquanto isso eu vou pegar água, que é o tempo que vocês abrem o slide de vocês. Voltei. Tá. Então vamos lá. Que é o droperidol. É uma medicação mais comumente conhecida como droperidol. O droperidol, ele é um neuroléptico, né? Ele tem uma ação sedativa, mas é uma ação curta. Então, por exemplo, se eu quero fazer, vamos lá, uma sutura. Gente, quando eu dou esses exemplos, é aí que vocês têm que começar a associar, tá? Tentar pegar essas coisinhas. Então, por exemplo, vou fazer uma sutura. Eu tenho um paciente que um cachorro que cortou um membro. Meu Deus, o que houve? Ah, tá. Eu tenho um cachorro que cortou o braço. Meu Deus, tem que tirar esse negócio aqui, porque senão eu fico angustiada, eu não consigo entender o que tá acontecendo. Tá. Ok. Então eu tenho um cachorro que teve um corte no braço. Ele precisa fazer uma sutura. Então o que eu posso pensar? Esse animal cortou o braço. Ele tá com o quê? Tá com dor. Pra eu fazer essa sutura, eu consigo fazer com ele acordado? Jamais. Então eu preciso tranquilizá-lo e sedá-lo. Então eu preciso tirar a ansiedade daquele paciente e ao mesmo tempo gerar um efeito de depressão do sistema nervoso central, para que ele não fique tão responsível aos estímulos do meio, né, do meio externo. Então eu posso fazer um droperidol com um analgésico, como por exemplo um tramadol, porque corte normalmente ele não tem uma característica de dor, de presença de dor muito grande. Então eu posso fazer um tramadol com um droperidol, por exemplo. Eu vou sedar aquele paciente, vou dar o analgésico, vou gerar um conforto e eu posso fazer uma anestesia local. Entendeu? Por quê? Porque tem uma ação curta, eu consigo fazer uma sutura rápido, não um corte grande. O animal ele não vai responder ao meio, ele vai ficar confortável, vai ficar sem ansiedade. Ele vai ficar em qual estágio de anestesia? No estágio 1 de anestesia. Então, sim, eu estou promovendo um estado de anestesia para aquele paciente, de conforto, e que eu consiga atingir o objetivo mantendo o bem-estar dele mantido. Então, eu vou fazer um droperidol, posso fazer um tramadol, faço uma anestesia local, né, na região de corte onde eu vou fazer a sutura, posso fazer também no nervo. Então, vocês entenderam o que vocês precisam associar? Então, por exemplo, por que eu falei o droperidol? Porque ele tem uma ação sedativa rápida. Eu não preciso que aquele paciente ele fique sedado por muito tempo, porque é uma sutura rápida. Então, não tem necessidade. Eu quero que assim que ele acorde, assim que eu termine, ele provavelmente já esteja voltando e sem dor. Então, tá tudo certo, até porque ele não vai estar incomodado justamente por conta da anestesia local. Estão entendendo como é que a gente vai associando as coisas? Vocês precisam entender que tudo tá junto. E aí vai ficando uma coisa muito linda. Então, por exemplo, o droperidol, ele vai ter uma ação semelhante às fenotiazinas. Gente, eu não vou focar muito em efeito de medicação, porque isso é uma coisa que eu vou precisar que vocês peguem medicação por medicação, classe de medicação por classe de medicação, entenda como cada uma funciona e cada uma age. Porque vocês sabendo
por exemplo, se a Samara colocar uma questão alternativa para vocês escolherem um protocolo anestésico com base no MPA e no anestésico local para uma sutura. Então, e ela vai dar o caso clínico, ela vai dar, esse paciente é um paciente jovem, é um paciente tal, é um paciente daquele jeito, é um paciente isso, é um paciente daquilo. Então, vocês têm que pensar, tá, então uma sutura, vamos lá, eu vou precisar fazer uma sutura. Esse paciente, ele tem alguma coisa? Ele tem alguma coisa, ele tem alguma descompensação, alguma doença sistêmica? O que eu preciso levar em consideração? Tá, ele tá ótimo, ele tá bem, realmente é só uma sutura. Tá, uma sutura, eu preciso deixar ele anestesiado por muito tempo? Não. Então, qual que é a medicação que eu posso usar que eu sei que ela tem um efeito sedativo bom e eu sei que ela permanece por uma ação curta, por um período curto de tempo? Estão entendendo? Então, por exemplo, numa questão dessa de uma sutura, um cachorro tal, ela pode botar na alternativa A. Escolha uma neuroleptonalgesia com anestesia local para esse paciente. Ela pode botar um droperidol, ela pode colocar um benzodiazepínico, ela pode colocar um anticolinérgico, ela pode colocar dentro disso, dentro da classificação, várias medicações. Só que eu sei que um benzodiazepínico, ele dura mais tempo de efeito, né, de relaxamento, de perda de ansiedade, muito maior do que o droperidol, que é só um neuroléptico. Entendem? Então, vocês têm que realmente estudar cada medicação para saber em qual ocasião usar cada uma específica, tá? Então, é isso que vocês têm que associar. Eu sabendo que esse animal ele tem isso, qual que eu posso usar sabendo que eu vou chegar naquele objetivo sem botar a vida dele em risco e sem causar uma descompensação? Entenderam isso? Sim. Show. Aí a gente também tem o fentanil. O fentanil, ele é um analgésico, né? Ele é um opioide, a gente viu isso lá na classe de analgésicos. Que o fentanil, ele é um analgésico de uma potência extremamente... uma potência boa, né? Ele causa uma ação vagal, que é aquela ação que eu falei sobre regurgitar, secreção. Então, você pode associar com uma atropina. Então, dá pra fazer um fentanil com droperidol, com uma atropina. Eu vou chegar no efeito de analgesia muito bom, porque o fentanil, como eu falei, ele tem um potencial bom de analgesia. O droperidol, ele tem uma ação curta, porém ele tem um efeito sedativo muito bom. E eu tenho a atropina que vai cortar o efeito do fentanil. Então, eu consigo fazer uma sutura com isso. Mas se eu quiser também, eu posso tirar o fentanil, posso tirar a atropina, posso colocar o tramadol e fazer uma anestesia local. Ou, entenderam? Eu posso sempre misturando e trazer sempre a melhor qualidade para aquele paciente. Então, como eu falei para vocês, a gente tem aí o droperidol, a gente tem o fentanil, que é uma associação muito comum, que é muito feita, muito utilizada hoje em dia, porque, como eu falei, traz uma boa analgesia, traz uma boa sedação, e eles são medicações que não tem tanto efeito adverso assim. Então, como eu falei pra vocês, é bom que vocês peguem isso aí que eu falei das medicações. Então, peguem o slide de neuroleptonalgesia, peguem os outros slides e vejam classe por classe, medicação por medicação, tá bom? Então, vamos lá. Ok. O bom de neurolepto é que a gente vai conseguir passar bastante. Porque, associação de fármaco. Fármacos muito usados. Vou tentar lembrar vocês. Vamos dar exemplo. Eu posso associar um acepram com morfina. Posso associar uma xilazina com morfina. Posso associar uma xilazina com meperidina. Posso fazer um acepram com meperidina. Eu posso fazer uma xilazina com metadona. Eu posso fazer um butorfanol com acepram. Entenderam como a gente consegue pegar várias medicações e chegar no mesmo objetivo? Só que, por exemplo, eu sei que se eu tenho um paciente idoso, eu não vou poder usar a morfina para fazer essa associação, porque a morfina causa taquicardia, enfim. Entenderam? É isso. Então, vocês têm que avaliar os parâmetros, avaliar o paciente e, a partir disso, pegar tudo aquilo que a gente já revisou sobre as medicações, quais são, para saber quais vocês vão usar. Porque o conceito vocês já sabem. Vocês sabem o que é anestesia local. Vocês sabem o que é anestesia... Vocês sabem o que é o MPA, medicação pré-anestésica. Vocês sabem o que é a neuroleptonalgesia, que é exatamente isso que eu falei pra vocês, que é promover um estado de sedação e analgesia com uma baixa depressão do sistema nervoso central.
Então dá pra vocês fazerem isso sim. Então, aí agora a gente vai entrar na anestesia dissociativa, tá? A anestesia dissociativa, ela é uma anestesia que ela não é uma anestesia geral, tá? Ela não permite, só ela, esqueci o que eu falei, eu troquei uma informação com outra. Mas tá, a gente vai entrar agora na anestesia dissociativa, que não é uma anestesia geral, tá, gente? A anestesia geral, ela vai causar uma depressão do sistema nervoso central, né, que pode, como eu falei pra vocês, levar a uma depressão bulbar, né, e aí a gente perde o paciente. Então, lembrem, depressão do sistema nervoso central é aquilo que a anestesia geral ela pode causar isso. Já a anestesia dissociativa, tá, ela não vai causar uma depressão do sistema nervoso central. Ela vai, de forma seletiva, fazer com que o córtex cerebral, ele dissocie... Deixa eu tentar explicar, porque é meio complicado. Mas vamos lá, a gente tem um córtex cerebral. A anestesia dissociativa, ela vai fazer com que eu consiga fazer com que esse cérebro, com que esse córtex, ele meio que desligue, né? Então, por exemplo, ele tenha um efeito de analgesia, ele tem um efeito de relaxamento, mas não perde os reflexos protetores. Então eu não vou perder reflexo palpebral, eu não vou perder o reflexo ocular, eu não vou perder o reflexo laringotraqueal. Então o que acontece? Na anestesia geral, eu vou deprimir aquele sistema nervoso central e eu vou fazer com que aquele animal ele perca aqueles reflexos. Já na anestesia dissociativa, eu vou mandar aquela medicação vai mandar uma mensagem pro córtex e vai falar bem assim, olha, não precisa mais sentir dor, não precisa mais ficar angustiado, tá tudo certo, né? Ele vai gerar ali como se fosse um desligamento do cérebro, né? Ele vai cortar, tipo, é como se o cérebro ele estivesse trabalhando, mas ele não demonstra. Seria mais ou menos isso. Então eu vou dissociar aquele cérebro. Ele tá trabalhando, mas eu não tô conseguindo explicar porque realmente é uma... Vocês não estão conseguindo entender isso não da dissociativa, né? Que nem eu tô conseguindo me entender. Vocês entenderam a geral? A geral vocês entenderam, certo? Tá. Eu vou ler aqui o que tá escrito na anestesia dissociativa pra vocês verem o que a Samara escreveu. E aí eu vou interpretar. Que eu acho que vai ficar melhor do que eu tentar explicar da minha forma. Porque sabe quando o cérebro ele trabalha muito rápido e você não consegue falar? É tipo isso, aí eu fico me perdendo. Vamos lá. Toda anestesia capaz, de maneira seletiva, de fazer com que dissocie o córtex cerebral, causando ao mesmo tempo uma analgesia e desligamento, sem perda dos reflexos protetores. Então eu vou gerar uma dissociação naquele córtex, fazendo com que aquele animal ele desligue, né, ele não responda. Também vou causar uma analgesia, mas ele não vai ter a perda dos reflexos protetores. Por quê? Porque eu não agi direto no cérebro. Eu agi... claro que eu agi direto no cérebro, mas eu não fui direto no sistema nervoso. Porque o sistema nervoso, quando a gente deprecia ele, a gente está lidando com o sistema nervoso parasimpático e simpático, que vão ser responsáveis por tudo aquilo que a gente falou. Então, quando eu tenho um anestésico dissociativo, eu estou indo direto no córtex. Eu não estou indo no sistema nervoso diretamente. Então, eu não vou influenciar nessa parte de reflexos. Ele vai manter os reflexos, porém, ele vai manter os reflexos, mas ele vai estar desligado. Aquele animal ele vai estar desligado, ele não tem perda de consciência, tá? Ele está desligado, mas... E é isso, ele vai estar desligado, vai estar com analgesia, mas ele vai ter os reflexos. Entenderam o porquê? Porque um vai estar agindo direto no córtex e no caso da geral está agindo no sistema nervoso. Um vai ser responsável diretamente, né, pelos reflexos e o outro não. Tá.
caraca, tava escrito aqui, no slide de baixo. Isso que eu demorei mó tempão pra conseguir entender. Entender em mim, né? Ó, uma anestesia, uma medicação que ela é muito comumente usada, né, na anestesia dissociativa, é a ketamina, porque ela faz essa dissociação do córtex muito bem. Ela é uma medicação dissociativa, né? Então, aí a gente tem, por exemplo, a ketamina, né, cetamina e a tiletamina. São os principais fármacos usados na medicação na anestesia dissociativa. A tiletamina e a cetamina são anestésicos que promovem aí um relaxamento na musculatura. A cetamina vai promover uma midríase, então apesar de eu ter os reflexos daquele paciente mantidos, ele vai ter uma midríase por conta da medicação que eu estou escolhendo. E aí a tiletamina também vai ajudar, vai fazer a mesma coisa. Então é isso, gente. Agora vocês têm realmente mais que ver essa parte de fármacos. Então, esses fármacos dissociativos, todos eles são derivados da ciclohexaminas, tá? Então, dentro desse slide da neuroleptoanalgesia e anestesia dissociativa, vocês têm que ver o efeito que cada um causa, tá bom? É muito importante, como eu falei, para vocês conseguirem entender onde usar cada medicação. Vocês estão conseguindo... Ih, ela não falou, não? Falou sim, gente, não, ela falou. Eu já ia te falar. Ela falou de anestesia dissociativa. Do telazol. Não, sim, só que ela não chegou a explicar só sobre anestesia dissociativa, entendeu? Tipo, tá no slide de neuroleptoanalgesia, mas ela não aprofundou, assim, que eu me lembro. Ela chegou a falar de dor e analgesia, ó, por exemplo. Eu vou começar aqui com vocês, então. Ó, por exemplo, a dor. Ela falou o que é dor, sobre os animais sentirem dor, a avaliação da dor. Na semana passada, o que ela fez? Semana passada, ela fez a parcial. E parcial. Qual que foi? O que você falou primeiro? Dos planos. Parcial e planos anestésicos. Ela deu lá. Ah, então ela não falou de analgesia, tá? Deixa eu só confirmar. Tá, ela não falou de dor. O neuroleptoanalgesia tá no mesmo slide. A anestesia dissociativa tá no mesmo slide de neuroleptoanalgesia. Aí ela terminou neuroleptoanalgesia. Foi, tá aqui, ó. Tá aqui, o que ela falou naquele dia. Foi até aqui. Foi isso aqui. Bom, gente, então a gente meio que acabou. Caraca, a gente acabou. Assim, né? Só se não cair dissociativa na prova. Então, eu acredito que não vai cair não, mas... Vamos lá. Agora vamos usar aqui esses 20 minutinhos ainda que faltam pra dar 4 horas, né? 10 minutinhos. Eu vou pedir que vocês agora falem comigo, tá? Pra gente tentar conseguir associar essas coisas que eu falei sobre medicação. Vocês conseguiram entender como é que vocês vão ter que associar isso? Pra conseguir acertar? Vocês conseguiram entender o que eu tava querendo dizer nessa parte de... Gente, vocês precisam entender cada medicação, entender o estado do paciente, para vocês conseguirem entender o que vocês vão fazer? É isso. Tá, vamos lá. Porque uma coisa é conceito. Uma coisa é eu chegar com vocês e falar bem assim, gente, o que é um anticolinérgico? Ok. Mas em que momento eu posso usar esse anticolinérgico? É isso que vocês têm que entender. O anticolinérgico, né, como eu falei, ele tem uma função. E dentro dele existem várias medicações que estão dentro dessa classificação. E cada uma dessas medicações, elas vão agir de formas diferentes dentro daquele organismo e dependendo da idade ou dependendo de alguma patologia primária que aquele paciente ele tem, eles vão agir de formas diferentes.
Então, vai muito além de vocês saberem que vocês têm que usar um analgésico e um anti-inflamatório, ou isso ou aquilo, ou um sedativo ou um tranquilizante. Vai também daquilo que vocês precisam chegar, né? Qual o objetivo que vocês querem atingir com aquele procedimento. Então, eu preciso levar tudo em consideração. Vamos lá. Se eu tenho como eu falei, eu tenho um paciente, eu vou pegar um procedimento super simples e depois comparar com um procedimento super complicado. Eu tenho um cachorro, um Yorkshire. Vou usar um monte de cachorro, porque hoje eu tô no cachorro. Eu tenho um cachorro, um Yorkshire de 2 anos, macho, vai fazer uma orquiectomia por eleição. O que eu preciso saber, né, desse paciente? Eu preciso saber se ele come bem. Eu preciso saber o peso dele, porque isso vai influenciar em dose da medicação. Eu preciso ver se ele está desnutrido ou não, porque vocês sabendo isso, vocês também vão saber se vocês vão usar uma dose muito alta ou uma dose mais baixa. Eu preciso avaliar o paciente clinicamente todo. E depois de eu ver que tá tudo certo, ele tá bem, frequência cardíaca normal, né, no exame pré-anestésico, na avaliação pré-anestésica. Então eu vi que aquele paciente ele tá perfeito, estado perfeito, tá tudo perfeito. É um paciente ótimo. Eu sei que ele vai fazer uma orquiectomia, né, um paciente de 2 anos, Yorkshire, enfim. Eu tenho que saber que os Yorkshires, eles são cães que têm uma predisposição a ter problemas cardíacos. Então, o que eu vou fazer? Vou solicitar uma radiografia de tórax, né? Solicitei a radiografia de tórax, tá tudo normal, coração tamanho normal, não tem nada visível na cavidade torácica ou naqueles pulmões, tá tudo bem, consigo entubá-lo, ele tá ok? Então, eu vou colocar esse paciente no ASA 1. Eu sei que esse paciente, ele tem predisposição, mas nada é indicativo de que ele possa ter alguma coisa mesmo e ele tá bem. Então, eu tenho que lembrar, vamos lá. Pra eu botar esse paciente na mesa cirúrgica, eu preciso fazer o MPA dele. Eu sei que esse paciente ele vai fazer uma orquiectomia. Então, o que eu posso fazer? É uma dor muito intensa, tendo em vista que eu vou fazer uma analgesia, né, uma anestesia local? Não vai ser uma dor muito intensa, vai ser mais a dor depois dos pontos, né, que vão ficar lá e do curativo. Então, eu posso fazer um tramadol nesse MPA. Porque o tramadol ele tem uma duração aí de 4 horas, uma duração ok, uma analgesia boa, ele não é uma analgesia intensa, não é algo que vá fazer com que aquele animal ele fique prostrado, né? Porque tem medicação que causa uma prostração de tão intensa que é. Não é uma medicação ok. Posso fazer um tramadol, posso fazer para ele uma cetamina, posso fazer uma cetamina nele, porque ele vai ter um relaxamento da musculatura. Posso fazer uma cetamina, posso fazer uma atropina, né, para evitar aquele efeito vagal. Posso fazer o tramadol. Então, posso fazer... Ai, meu Deus. O que aconteceu? Voltei, tá. Aí, o que aconteceu? Ok, posso fazer uma atropina, posso fazer uma cetamina e eu posso fazer um tramadol. Se for um paciente muito tranquilo, às vezes até só o tramadol a gente consegue fazer, porque o tramadol, por ser um opioide, ser um analgésico, ele traz um relaxamento da musculatura, né? Mesmo que ele não... naquele momento ele não esteja agindo de forma analgésica, ele promove um relaxamento de musculatura. Então, eu posso sim fazer só um tramadol. Mas, vamos lá, vamos pensar num completão. Fazer um tramadol, vou fazer uma cetamina, vou fazer uma atropina. Ok, vou colocar esse paciente na mesa cirúrgica, vou fazer o acesso. E aí, quando eu fiz o acesso, eu vou lá induzir aquele paciente com o Propofol, né? Vou induzir com o Propofol. E eu vou manter ele em transe anestésico, né? Em plano anestésico com o anestésico inalatório, que pode ser o sevoflurano, o isoflurano, enfim. Como é que eu vou avaliar que aquele animal ele realmente está entrando em plano anestésico? A gente vai avaliar as pálpebras, a gente vai avaliar a rotatividade do olho, a gente vai avaliar a posição do globo ocular, a gente vai avaliar tudo.
E aí, ok, avaliei, ele tá em plano, fiz o interdígito, né? Ele não tá responsivo mais à dor, ok, coloquei ele já em estação. O que eu vou fazer? Eu vou fazer um bloqueio regional, um bloqueio local daqueles testículos, né? Eu vou fazer um bloqueio da região testicular. Eu posso fazer um bloqueio no local de incisão, né? Um botão anestésico com lidocaína 2% no local de incisão, onde o cirurgião vai fazer o corte, e eu vou fazer o anestésico local intratesticular, porque eu sei que, imagina, homens, vamos lá, vocês vão tirar o testículo de vocês, vai doer? Com certeza, então vou colocar anestésico lá dentro. E aí o que acontece? O testículo ele é muito vascularizado. Aquele anestésico ele vai se dissipar de uma forma muito rápida. Então mesmo que depois que ele retorne do plano, quando ele só vai começar a sentir provavelmente alguma dor quando já estiver começando a fazer o efeito do anti-inflamatório e já não vai ter mais presença de inflamação, não vai ter mais dor. Então é isso. Castração, orquiectomia, eleição. MPA, atropina, tramadol, cetamina. Vou induzir com propofol, fazer bloqueio local da incisão e dos testículos com lidocaína 2%. Você pode usar bupivacaína, você pode usar tetracaína, você pode usar qualquer anestésico local, contanto que chegue no objetivo e no foco que vocês querem. Entenderam o que vocês precisam fazer? Sim. Agora vou pegar um punk. Vou pegar um cachorro atropelado. Cachorro atropelado, ele tá descompensado, ele não está bem, é um cachorro de rua, não sabe a idade, não sabe nada, é um macho, fraturou o fêmur. Ok. Chegou lá, a gente precisa fazer o quê? Aquele animal, ele tá com o quê? Dor pra cacete, ele tá com muita dor. Aquele paciente, ele tá com dor? Com certeza. Ele tá ansioso? Com certeza. Ele tá estressado? Com certeza. Então, lá eu vou ter que caprichar. Eu não sei o que aquele paciente tem e, de qualquer forma, é um paciente de emergência. Eu preciso, então, nesse caso, eu não tenho muitas classificações, eu não tenho muita... eu não tenho idade dele, eu não tenho raça, eu não tenho muitos fatores que podem me ajudar, por exemplo, se ele ficou em jejum, se ele não ficou em jejum, se isso e aquilo, eu não tenho. Então eu vou ter que jogar com a sorte. Quando eu jogo com a sorte, eu preciso saber as medicações com os menores efeitos adversos e as medicações que caso aconteça algo, eu precise ter para poder tentar resolver caso tenha alguma alteração dos parâmetros. Então o que vai acontecer? Cheguei com esse paciente chegou, vou fazer de MPA o quê? Eu preciso que ele fique bem sedado, né? Eu preciso que esse paciente ele fique calmo, ele fique tranquilo, até porque ele tá com uma fratura de fêmur, então ele não pode se mexer, ele pode até acabar se lesionando mais ou até se machucando alguém, ferindo alguém, ficar agressivo por conta da dor. Então eu vou pensar em uma medicação forte, eu vou pensar num fentanil, né? Só que eu tenho que lembrar, fentanil, ele é uma medicação que tem um efeito analgésico bom, mas ele tem uma duração baixa. Então, como dose de efeito agora eu posso fazer, mas durante o procedimento cirúrgico é bom que eu entre com uma outra medicação, né? Ou na indução, ou no transanestésico, ou uma infusão contínua, que é o que eu vou falar pra vocês. Aí o que acontece? Vou fazer um fentanil, vou fazer uma dexmedetomidina, que é uma medicação sedativa que traz um rebaixamento de consciência bom, traz uma tranquilização, uma perda de ansiedade. Vou fazer também uma cetamina para aumentar aí esse efeito de relaxamento visceral e relaxamento da musculatura. Vou fazer também, posso fazer uma atropina, porque aquele animal ele foi atropelado, né? Ele vai ter, como eu falei, a resposta vagal da cetamina. Então, eu vou fazer a atropina para cortar os efeitos e caso ele tenha alguma alteração cardíaca durante o procedimento, a atropina também vai me ajudar a manter a vasoconstrição, ok? E enfim. Então, entenderam? Então, vamos lá. Peguei a ketamina, peguei a atropina, peguei dexmedetomidina, eu peguei também o fentanil. O que eu posso fazer? Eu posso promover um nível de rebaixamento de consciência maior para aquele paciente, porque ele ainda vai estar responsivo ao meio. Ele ainda vai estar, pouco, mas ele ainda vai estar. Imagina uma dor muito absurda, eu posso aumentar um pouco mais, eu posso fazer com que ele fique mais relaxado ainda, mais confortável, né? Porque com certeza, né, tá gerando um incômodo. Então, o que eu posso fazer? Eu também posso fazer um alfa-2 agonista, eu posso fazer um midazolam, um diazepam. Hoje o diazepam ele tá entrando mais em desuso, mas a gente pode fazer um midazolam, que é uma ótima opção, né? Pra conseguir aí rebaixar bem essa consciência, trazer um relaxamento ótimo e diminuir muito essa ansiedade.
Porque até quando ele retornar da cirurgia, eu ainda vou ter essas medicações no finzinho do efeito. Então ele vai voltar, mas ele não vai voltar da anestesia tão agitado e não tem o risco também de ele acabar machucando a perna, né? Então vamos lá, tá vendo? Nisso também tem que pensar, ok, pra eu fazer, ele tá com muita dor, eu fiz só um fentanil, fiz um relaxamento muito bom, né, da musculatura, mas ele tá com dor e aquele cirurgião ele vai manipular. E vocês sabem que cirurgia ortopédica é uma cirurgia bem cruenta, é uma cirurgia que demanda aí um tempo bem grande, é uma cirurgia que demanda uma experiência boa, é uma cirurgia que vai envolver estímulos dolorosos constantemente, né? Colocar pino, tirar pino e faz isso, faz aquilo. Então, eu preciso fazer com que esse paciente ele fique num plano anestésico bom, ou seja, no nível 3, né? No plano 3, em que eu tenho um aprofundamento bom daquele paciente, mas que eu não perco o controle dele. E o que acontece? Com isso, eu posso fazer a indução daquele paciente com um Propofol, né? Vou falar só Propofol porque ela ainda não chegou em anestesia geral, só para vocês conseguirem ir entendendo o raciocínio lógico da coisa. Então, eu posso fazer lá com ele um Propofol, lembrando que em alguns casos eu não preciso induzir o paciente para já ir fazendo a anestesia loco-regional ou local, tá? Mas como nesse caso eu coloquei um paciente atropelado, com fratura de fêmur exposta, enfim, paciente emergencial, eu não vou colocá-lo em alguma situação um pouquinho mais desconfortante, mesmo que ele até não sinta desconforto, porque ele já está numa situação extremamente desconfortante. Então eu vou induzi-lo primeiro, vou entubá-lo primeiro, colocá-lo em plano anestésico, para conseguir fazer o bloqueio locorregional dele, tá? Então lá eu vou fazer o bloqueio do nervo ciático, eu vou fazer o bloqueio do nervo femoral, eu vou fazer o bloqueio local também, e por aí vai. Se eu quiser até mesmo fazer uma epidural associando aí uma medicação analgésica, eu posso, tá? Pra trazer um efeito para contenção, para relaxamento e para melhora de cicatrização tecidual, eu posso fazer ali uma epidural também para ajudar ainda mais lá aquele membro posterior a ficar mais relaxado ainda e ter uma demora um pouco maior a responder mesmo aos estímulos, justamente para ter uma recuperação de tecido ali por um tempo bom. Então, o que eu posso fazer? Eu posso também fazer uma epidural. Posso fazer uma epidural com lidocaína e uma morfina? Posso associar, sim, um analgésico com um anestésico local, tá, gente? Eu posso fazer isso. Então, vocês entenderam o que a gente pode fazer? Vocês conseguiram entender o que vocês precisam associar? Porque é isso e a gente acabou. É literalmente isso. Vocês precisam saber o que vocês têm na mão, colocar um animal e fazendo tipo... esse aqui eu posso ou não posso, esse aqui eu posso ou não posso. Tá, então eu sei que eu preciso disso, então vamos fazer... Vocês têm que fazer por avaliação, vocês têm que fazer por descarte de opção. Entendeu? Levando em consideração que cada medicação, que cada fármaco ele faz. Conversem comigo, falem comigo. Conversem comigo, nenéns. E aí? Tava top, foi top. Vocês conseguiram entender? Eu sei que eu me enrolo um pouco, mas é que eu não tô acostumada a dar aula, mas aí eu espero que vocês tenham conseguido entender. É essa associação que vocês precisam, tá? É isso. Não é difícil, é tão lindo. Falem comigo, conversem. É difícil sim, mas pô, tava ótimo. Não, é difícil porque vocês ainda não conseguiram botar isso mais em prática. No início é difícil mesmo, mas, por exemplo, quando começa a colocar em prática, se vocês pegarem questão na internet, peguem questão na internet, façam que nem prova mesmo, cara. Pega a questão na internet e faz. Porque aí vocês vão começar a conseguir associar e jogar, eu já sei que esse aqui eu posso fazer isso, eu já sei que aquele lá eu posso fazer isso. E por aí vai, tá? Gente, então é isso. Eu espero que tenha dado pra dar uma ajudada. A gente conseguiu terminar em 2 horas, o que eu fiquei muito feliz. E é isso, espero que vocês tenham gostado.
E é isso, gente. Vai dar tudo certo. Amanhã eu vou lá, eu vou estar lá com vocês amanhã. Então, se vocês tiverem dúvida na prova, ou eu ou a Samara, a gente vai conseguir, a gente vai poder sanar, né? Então, eu vou estar lá com vocês, nem que seja, se vocês tiverem dúvida, qualquer coisa me chamem, que eu vou tentar do meu máximo ajudar vocês no que vocês precisarem. A gente vai conseguir recuperar essa nota aí, tá bom? Vamos conseguir. É isso, gente. Um beijo. E Obrigada. vai dar certo, cara. A gente tá nessa de ninguém. Muito obrigada pela aula, sério, foi ótimo. Ai, que Muito bom. mesmo. Fico Obrigada. muito feliz, gente. Vou salvar aqui e vou falar com o pessoal no grupo, mandar o vídeo. Beijão. É isso. Boa prova amanhã. Amanhã eu tô lá com vocês. Que isso? Tomar meu tempo nada, gente. Tô aqui pra vocês.